E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos finalizar o assunto Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista dentro da nossa série de vídeos 50 lições de Direito Administrativo, tá? Se você não assistiu todos os vídeos dessa série, recomendo muito que você o faça, tá? São sempre temas muito importantes do Direito Administrativo, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas sempre temas muito cobrados em prova, ok? Então vamos lá. Já vimos aqui na parte 1 e na parte 2 as regras gerais e regras específicas que diferenciam sociedade de economia mista de empresas públicas. Vamos ver agora alguns detalhes administrativos dessas empresas, começando pelo regime de pessoal, tá? Olha só, são empregados públicos e são empregados seletistas, tá? Veja, sociedade de economia mista e empresa pública jamais terá um servidor público. Eles têm empregados, regidos pela CLT, não são regidos pelo estatuto. A regra é de concursos públicos sempre, tá? Seja empresa pública, seja sociedade de economia mista, preste serviço público ou concorra com a iniciativa privada, precisa de concurso público. Impossibilidade de acumulação de empregos públicos com outras funções públicas, exceto aquelas possibilidades legais, tá? Então veja, um engenheiro da Petrobras, ele pode dar aula na Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo. Por quê? Porque é possível você acumular um cargo técnico ou científico com um cargo de professor. Ótimo, ok. Mas esse engenheiro da Petrobras, ele não pode ao mesmo tempo ser engenheiro na Infraero, tá? Por quê? Porque aí seriam dois cargos públicos e são inacumuláveis. Então, vale a mesma regra para os servidores públicos, vale para os empregados públicos aqui das estatais. E C, essa aqui merece uma explicação um pouquinho mais demorada, tá? Peça sua especial atenção aqui. Submissão ao teto remuneratório, salvo os empregados das empresas estatais não dependentes do orçamento. Então, olha só. Primeiro aspecto, todo mundo conhece a regra do teto. O salário maior do funcionalismo público no Brasil é o salário do ministro do Supremo, o subsídio do Supremo, tá? Que atualmente é 39 mil e alguma coisa. Ótimo. Veja. Os empregados públicos das empresas estatais estão submetidos a esse mesmo teto. Só que nós temos uma exceção. São os empregados das empresas estatais que não dependem do orçamento. Que empresas são essas? São as empresas estatais independentes, tá? Olha só. Nessa classificação aqui, nós temos dois tipos de empresa estatal no Brasil. Nós temos a empresa estatal que precisa de dinheiro público, seja para custear as suas despesas correntes, seja para fazer investimentos, tá? Ela precisa de dinheiro público. E tem a empresa estatal que não precisa de um centavo de dinheiro público. Ela paga todos os seus servidores, ela paga toda a sua estrutura física, ela faz os investimentos necessários e ainda distribui lucro para os acionistas. É o caso, por exemplo, da Petrobras, é o caso do Banco do Brasil. São sociedades de economia mista, portanto são empresas estatais, e elas são independentes. Por quê? Porque elas não precisam de dinheiro público para subsistir. Pelo próprio serviço que elas prestam ao mercado, elas conseguem os recursos necessários. As empresas estatais independentes têm duas características fundamentais, tá? E aqui a gente vai buscar lá do direito financeiro, mas é importante você conhecer também as matérias correlatas. Olha só, a empresa pública independente, ela não participa do orçamento do ente federativo, tá? Então veja bem, o orçamento da União, ele é dividido em três partes, tá? O orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. O orçamento de investimento das empresas é composto do quê? Dos investimentos das empresas estatais independentes. As empresas estatais dependentes, todas as despesas delas e todas as receitas estão previstas no orçamento fiscal da União, tá? Então, para que serve saber que uma empresa estatal é independente ou não? Para duas coisas. Para saber se ela vai estar no orçamento fiscal do ente federativo e se ela for independente, ela não está no orçamento fiscal, só os investimentos delas é que estão no orçamento de investimentos das empresas estatais. E a outra função é porque as empresas estatais
independentes podem pagar remunerações acima do teto, tá? Então, não se assuste se um dia você ligar ao Jornal Nacional e ver que um diretor da Petrobras recebe 100 mil reais por mês. Eles recebem isso mesmo, tá? Por que que eles podem receber isso? Porque ela é uma estatal independente, ok? Uma estatal dependente jamais poderá pagar acima do teto. Ótimo. Súmula 237 do TCU, só para falar que sempre precisamos de concurso público, seja sociedade de economia mista, seja empresa pública, ainda que elas tenham objetivo estritamente econômico e concorram com a iniciativa privada. Veja, o Banco do Brasil tem uma finalidade econômica, ele concorre com o Itaú, com o Bradesco, com a iniciativa privada, e ainda assim você vê concurso para o Banco do Brasil, tá? Porque precisa de concurso. Todas as estatais precisam de concurso. Súmula 390 do TST, tá? Esse assunto aqui pode ser cobrado lá em Direito do Trabalho, mas é importante para a gente ter um assunto, para a gente ter uma visão geral dos institutos aqui. Olha só, o servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41, tá? Então, para o TST, se é um seletista, mas se ele está na administração direta ou na fundacional, ou seja, se ele está em entidade de direito público, para o TST, ele tem estabilidade. Já se ele está em empresa pública ou sociedade de economia mista, não tem estabilidade, tá? Então, aquele caixa do Banco do Brasil, ele fez concurso para o Banco do Brasil, é verdade. Ele é estável? Não, não é estável. Ele vai ser estável depois do estágio probatório? Não, jamais será, tá? O empregado da empresa pública, sociedade de economia mista, jamais será estabilizado, ok? E um julgado agora do STF em 2018, relativamente recente. A fim de conciliar a natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime essencialmente público reconhecido aos Correios, e aqui você vai lembrar que os Correios é empresa pública, só que é uma empresa prestadora de serviço público, por isso os Correios têm várias prerrogativas da Fazenda Pública. Daqui a pouco a gente aprofunda melhor esse aspecto, tá? Não é possível impor-lhe nada além da exposição por escrito dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa, tá? Então, olha só, o empregado público o empregado público da empresa pública pode ser demitido? Pode. Tem estabilidade? Não tem estabilidade. Para demitir precisa do quê? Precisa motivar os atos, tá? Não se pode exigir, em especial, instauração de processo administrativo ou a abertura de prévio contraditório. Esse é um aspecto polêmico, a doutrina bate nisso daqui, mas o STF decidiu, é o que está valendo hoje para fins de concurso, tá? O empregado público dos Correios e das demais empresas públicas e sociedades de economia mista não tem garantido o contraditório e a ampla defesa para ser demitido. Só precisa ter motivação desse ato de dispensa sem justa causa, tá? Então veja, não confunda situações aqui. Se for uma dispensa com justa causa, vai precisar sim aqui do contraditório e ampla defesa. Mas se for sem justa causa, não precisa, tá? Por exemplo, está liquidando a empresa pública ou sociedade de economia mista. Ou, por exemplo, o Banco do Brasil, ele presta um monte de atividades correlatas. Imagine que a direção do banco resolva enxugar a estrutura do banco e fala, olha, a partir de agora o Banco do Brasil não trabalha mais com seguros, por exemplo, tem a BB Seguros, que é uma subsidiária. Nós vamos extinguir essa subsidiária, o Banco do Brasil não faz mais seguros. Nesse caso, esses empregados públicos podem ser demitidos sem justa causa e aí não precisará de contraditório e ampla defesa. Esse é o entendimento do STF. E embargos de declaração providos em parte para fixar a seguinte tese de julgamento. Essa tese aqui é importante. Se cair na sua prova, provavelmente cai exatamente essa redação em verde, tá? Presta atenção. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados. E aqui você presta atenção no seguinte, quem tem o dever jurídico de motivar são os Correios.
Para as demais empresas públicas e sociedade de economia mista, o STF não decidiu, tá? Esses embargos de declaração foram apresentados pela Fazenda Pública e é justamente para deixar claro que só vale para os Correios esse entendimento. Para as demais empresas públicas e sociedade de economia mista, o assunto ainda será decidido. Ainda será decidido, ok? Mais um julgado agora. Situação diversa, embora fale situação diversa que não tem nada a ver com aquele julgado anterior, tá? Isso daqui é outro assunto, é porque eu peguei só um pedacinho do julgado aqui. Situação diversa, entretanto, ocorre em relação à intervenção parlamentar no processo de provimento das cargas de direção, dos cargos de direção, digitei errado aqui, peço perdão, das empresas públicas e da sociedade de economia mista da administração indireta dos estados. Qual é a situação aqui? Algumas assembleias legislativas estavam fazendo leis ou mesmo emendas à Constituição estadual, determinando que a nomeação dos diretores das empresas estatais estaduais deveriam passar por aprovação da Assembleia Legislativa. O Supremo entendeu que essa norma é inconstitucional, tá? Para o Supremo, fere a separação de poderes, porque é uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo indicar os diretores das empresas estatais. Não está submetido a controle do Poder Legislativo, segundo o entendimento do STF, ok? Seguindo, vamos ver agora a diferença essencial entre as empresas estatais que exploram atividade econômica e aquelas que prestam serviço público, ok? Olha só, os privilégios da fazenda pública são inextensíveis, ou seja, não se aplicam às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Então, olha só, a empresa pública ou sociedade de economia mista, que concorre com a iniciativa privada, que ela tem por objetivo principal distribuir lucro aos acionistas, ela não tem os privilégios da fazenda pública. Não tem prazo em dobro, não tem a prerrogativa de pagar pelo sistema de precatórios, tá? Ou seja, não tem nada do que a gente estuda lá em processo civil para a fazenda pública. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil, a Eletronorte, não pode se beneficiar do sistema de precatórios de dívidas decorrentes de decisões judiciais, que é o artigo 100 da Constituição, recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Então, ficando claro, a empresa estatal que concorre com a iniciativa privada não pode pagar aqui por sistema de precatórios. Tem que pagar seus débitos como qualquer empresa privada paga. E veja o que diz o parágrafo 3º do artigo 150 da Constituição, para deixar isso mais claro ainda. As vedações do inciso 6, a linha A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ao pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Aqui é o seguinte, estava tratando da imunidade tributária recíproca, tá? Veja, empresa pública e sociedade de economia mista faz jus à imunidade tributária recíproca. Em outras palavras, o município de São José dos Campos pode cobrar IPTU da Petrobras, se a Petrobras tiver algum prédio lá em São José dos Campos? Veja bem, se for uma empresa pública que concorre com a iniciativa privada, que presta atividade econômica, pode sim, é o caso da Petrobras, tá? A Petrobras tem que pagar IPTU sim. Já se for o caso de uma empresa pública ou sociedade de economia mista que presta serviço público, aí não. Aí não pagará esse IPTU, terá direito à imunidade tributária recíproca, tá? Veja um julgado agora de 2007. A submissão ao regime das empresas de setor público, inclusive quanto aos direitos e obrigações tributárias, somente se justifica como consequitário natural do postulado da livre concorrência. Se e quando as empresas governamentais explorem atividade econômica em sentido estrito, não se aplicando por isso mesmo
A disciplina prevista no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, as empresas públicas, no caso a Infraero, a sociedade de economia mista e as suas subsidiárias que se qualifiquem como delegatárias de serviços públicos. Ou seja, as empresas públicas que prestam serviços públicos têm imunidade, tá? E, além de ter imunidade, também utilizam o sistema de precatório, tá? E aí eu chamo sua atenção especificamente para esse aspecto, porque o primeiro julgado, o lead case, que definiu que uma sociedade de economia mista poderia pagar por precatório, foi um julgado envolvendo a Caerd, que é uma empresa estatal lá de Rondônia, tá? Como há uma boa chance de termos PGE Rondônia ano que vem, é bem interessante você estar ligado nesse assunto. Por quê? Porque o lead case surgiu justamente lá de Rondônia e foi um procurador do estado, inclusive, quem fez a ação. Procurador do estado de Rondônia, obviamente. Beleza? Mais um julgado agora em uma DPF. É aplicável o regime dos precatórios à sociedade de economia mista prestadores de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Essa DPF é de 2017, mas aqui o Supremo só reafirmou um entendimento já bem mais antigo, que já tinha uns 10 anos aqui, tá? É importante porque é em controle concentrado, né? A DPF é sempre importante prestar atenção nos julgados em controle concentrado, ok? Então, ficando claro, empresa pública e sociedade de economia mista que prestem serviço público de natureza não concorrencial são submetidas ao regime de precatórios. Mais um julgado. Os Correios, pessoa jurídica equiparada à Fazenda Pública, veja que o Supremo usa expressamente essa expressão, tá? Porque, veja, os Correios é uma pessoa de direito privado. A princípio, não pegaria as prerrogativas da Fazenda Pública, mas o Supremo entende que pega, especificamente para os Correios. Então, os Correios, pessoa jurídica equiparada à Fazenda Pública, é aplicável o privilégio da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços. E aqui você presta atenção que esses dois institutos estão casados, tá? Sistema de precatórios está umbilicalmente ligado à ideia de impenhorabilidade dos bens. Justamente porque a gente penhora bens para quê? Para pagar uma dívida decorrente de uma ação judicial. Se essa dívida decorrente da ação judicial será paga por precatório, não tem por que penhorar bem nenhum. Por isso que os entes que têm bens impenhoráveis pagam por precatório, ok? E agora, vamos ver, para a gente fechar esse assunto das empresas estatais, vamos ver algumas questões de prova que são importantes aqui para a gente fixar o assunto, ok? Procurador do Estado do Amapá, em 2018, prova FCC. Olha só, no tocante às regras típicas do regime jurídico administrativo, é sabido que nem todas se aplicam às empresas estatais. Ótimo. Assim consideradas as empresas públicas e a sociedade de economia mista, em vista da natureza jurídica de direito privado que tais entidades ostentam. Todavia, toda empresa estatal deve observar. Olha só, o que o examinador fez aqui? Ele falou que existem diferenças entre empresas estatais, mas que nós vamos analisar aqui algo que toda estatal deve observar, ou seja, ele quer uma regra geral para as empresas públicas, sociedade de economia mista, seja ela prestadora de serviço público, seja ela concorrencial com a empresa, com a atividade privada. Então vamos lá. O regime de precatórios para pagamento de suas dívidas. Toda empresa pública ou sociedade de economia mista paga por precatório? Não. Só aquelas que prestam serviço público em regime não concorrencial. Erradíssima a alternativa A. Alternativa B. Necessidade de autorização legislativa para alienação de bens imóveis do seu patrimônio. Olha só, uma empresa pública que concorre com a iniciativa privada precisa de autorização legislativa para alienar bens imóveis? Vamos deixar essa alternativa mais por fim, mas parece que não, né? Mas vamos lá. Alternativa C. Os limites constantes do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal no pagamento da remuneração de seus empregados. Todo empregado público está submetido ao teto? Não. Nós vimos que aquelas estatais independentes podem pagar acima do teto. É só você lembrar que tem diretor da Petrobras que ganha 100 mil reais. Alternativa D. A vedação constitucional à acumulação de cargos, empregos e funções públicas? Essa é a nossa alternativa correta. Nós vimos no comecinho dessa aula. De fato,
temos sim a aplicação da vedação à acumulação de cargos para empresas públicas e sociedade de economia mista. Claro que nós temos as regras, as exceções em que nós podemos acumular 2 cargos, por exemplo, 2 cargos de professor, um cargo técnico-científico e um cargo de professor, 2 cargos de profissional da saúde, tudo bem. Agora, aplica a regra da inacumulabilidade? Aplica sim, ok? Por isso está certa essa alternativa. O regime de licitações da Lei 8666. Não aplicamos o regime de licitações da 8666. E aí você precisa ficar atento. A empresa estatal fará sim licitações, contudo com regramento próprio, tá? É assim que entendeu. Primeiro o TCU, depois o Supremo foi lá e encampou. O TCU até tentou fazer aplicar a 8666 para a Petrobras, mas o STF derrubou esse entendimento do TCU e atualmente nós aplicamos as regras previstas na Lei 13.303, ok? Com isso, nós vemos que a alternativa B, mesmo sendo uma alternativa ali um pouco difícil, estava errada porque nós temos certeza que a D é que é a alternativa correta, beleza? Com isso, nós encerramos o assunto empresas estatais, com o que nós vimos nesses 3 blocos, que deu aí, acho que quase 50 minutos de aula, é suficiente para você acertar praticamente todas as questões envolvendo empresas públicas e sociedades de economia mista em concursos de alto nível, beleza? É isso aí e vamos juntos!